obrigada por visitar a nossa redação, Jornais Hoje o Paraná. E eu gostaria que o senhor desse assim, um panorama breve. Como é que está a sua pré-campanha? Como é que está essa corrida no Estado? O senhor está conseguindo fazer tudo o que tinha programado para esse período? Eu tenho duas preocupações nesse momento. A primeira é com o projeto de Estado que eu estou montando com uma equipe, mas aproveitando as viagens para colher propostas. Em cada região tem uma reivindicação, uma demanda diferente da outra. Tem coisas que são comuns e a gente vai levando então para estruturar o projeto de governo. E eu tenho que andar de carro, não tem avião, não tem helicóptero, e por essa razão talvez eu tenha uma desvantagem andando menos. Claro, ontem eu saí de Curitiba 7 da manhã, tinha um evento em Virmont às 2 da tarde, depois eu fui para Foz do Iguaçu às 7 da noite e cheguei em Cascavel 1h da manhã, porque as estradas do Paraná não estão como prometeram lá atrás, né? Eu vim pagando pedágio e não passei por muito trecho duplicado. Com isso, a gente enfrenta mais dificuldade por falta de estrutura. Mas o que me anima é a receptividade, que está sendo muito boa, e as ideias que eu estou colocando de romper com esse modelo de governo que hoje está, no meu entendimento, trazendo muito prejuízo ao Estado e ao país. Eu tenho colocado isso com bastante clareza. A minha candidatura é para mudar. Se for para continuar com o modelo que está aí, eu não seria candidato. E o senhor não acha que talvez seria uma vantagem o senhor ter que andar de carro para realmente olhar o que a gente passa todos os dias, o que o paranaense passa todos os dias, o que ele enfrenta e vive? Sabe, eu tenho assim, no meu íntimo que sim, e por isso que eu não reclamo. Eu estou acostumado, né? Quando eu fui secretário de Agricultura, eu percorria esse estado pelas estradas rurais, não era pelo asfalto. Hoje ainda você pode se deslocar pelo asfalto, pelas rodovias, mas você para num posto de gasolina, você conversa com um cidadão, para num restaurante, numa lanchonete e vai pegando ideias, críticas também às vezes, mas o importante é que você conhece realmente o Estado, que eu já conheço bem, mas você vai fortalecendo os seus conceitos. Nesse sentido é importante, sim. Se o senhor fosse governador hoje, assim, qual que seria a sua prioridade? O que o Estado teria que fazer urgente? Primeiro, não aceitar indicações políticas sem conhecimento técnico. Creio que tem dois ralos para o dinheiro público sumir. O primeiro, da corrupção, que tem que ser combatida rigorosamente. A corrupção tem que acabar. E para isso nós temos que colocar mecanismos de prevenção, não deixar acontecer. Um modelo de governança que permite você ter controle sobre os gastos públicos. Para onde está indo esse dinheiro? E, junto a isso, você acabar com um modelo que hoje, no meu entendimento, é responsável pela ineficiência, que é o segundo ralo. O Estado é muito gordo, muito obeso, muito ineficiente. Por quê? Porque se divide o Estado em pedacinhos e as empresas públicas em pedacinhos para que políticos possam indicar os seus apadrinhados. Isto não é correto com a população, porque pessoas despreparadas tecnicamente estão assumindo cargos estratégicos no governo, e com isso a gente está vendo a ineficiência do poder público. Agora há pouco eu recebi uma menina que está estudando num colégio estadual. Sabe o que ela me pediu? Se o senhor for governador, o senhor vai roçar as escolas para a gente ter uma escola bem limpa, né? Ou seja, chegou a tal ponto que as pessoas estão reclamando do matagal que está nascendo nas escolas públicas do Paraná. Eu creio que isso é o resumo, né, dessa ineficiência que estou colocando, que é determinada por esse modelo de escolher pessoas desqualificadas. Eu até sou bem sincero, quem quiser me apoiar tem que saber que não vai me apoiar em troca de cargos, não vai me apoiar em troca de benesses. Esses privilégios estão desgraçando o Estado.
Esse é um discurso que a gente ouve bastante em época de eleição. Quase todos os candidatos falam isso, né? Não vou aparelhar a máquina, não vai haver indicação política. Essa semana mesmo o Tribunal de Justiça descobriu que 30 cargos na Sanepar eram irregulares, não deveriam existir. E a Assembleia tem cobrado, alguns deputados têm cobrado valores de salários pagos na Copel, na Sanepar, nessas estatais. Isso não é público. Por que o Estado tem essa dificuldade em tornar público esses valores, esses números? Como que faz para que isso realmente aconteça? Sobre a sua observação que todo candidato faz esse discurso, tem a prática das pessoas. Eu tenho uma história. Quando eu fui secretário de Agricultura, eu promovi uma limpeza na Emater de gente que não queria trabalhar. A Emater comigo funcionou de forma que nós fizemos o maior programa de conservação de solos que já se viu nesse país. A prática minha sempre foi essa, em todos os cargos que eu ocupei. Por isso que eu posso falar que eu vou fazer isso. E é um compromisso diferente de promessa, porque promessa, eu quando disputei a eleição contra o Beto, num debate, eu disse que não poderia atender algumas reivindicações que os professores estavam fazendo naquele momento. Ele disse, está vendo? Não tem coragem. Eu tenho coragem. Eu vou atender. Ficou amarelo por ter mentido, porque depois veio o dia 29 de abril. Eu não faço isso. Eu assumo o compromisso daquilo que eu posso cumprir. Assim que eu aprendi. Em relação a Copel e Sanepar, o que se divulgou ontem desses 30 cargos é aquilo que eu estou discursando pelo Estado. Se houvesse transparência, e isso tem que haver, o salário desses comissionados, eu não sei, mas se eu me eleger, todo mundo vai saber, que vai estar num portal de transparência. Se eu me eleger, não vai ter cargo irregular comissionado, porque eu pretendo cortar cargos comissionados que tem demais. O enxugamento do Estado não passa só por corte de cargos, passa por uma análise muito rigorosa de contratos feitos por essas estatais, Sanepar e Copel, e pelo próprio Tesouro. Vou te dar um exemplo. Carros da polícia, segundo informações que eu tenho, são 15 mil. Tem 7 mil funcionando, 8 mil não, sucateados. Mas a empresa que recebe para fazer a manutenção, recebe por 15 mil. Não dá para cortar? Isso é esbanjar, isso é você jogar o dinheiro público fora. É a ineficiência que eu estava falando. E as estatais, elas têm que ser fortalecidas e não serem usadas como cabides de emprego. Isso vai acabar. Acaba essa mamata de indicações para cabos eleitorais. Quer ocupar um cargo, tem que ter qualificação, senão não vai ocupar. E nós precisamos fortalecer as estatais, porque eu vi nesse último período de governo, na Sanepar, por exemplo, uma venda de 1 bilhão e 200 milhões das ações. Na semana que foi vendida por R$ 9,50 por ação, na outra semana estava 15,50, 16. Quanto que o Estado perdeu com isso? A Sanepar deu um lucro de 1 bilhão. Parece que é uma eficiência, mas não é. Nós tivemos um aumento da taxa de água de esgoto, 135%, num período em que a inflação foi de 58,5%. Quem pagou? As famílias mais carentes, porque reduziram de 10 para 5 metros cúbicos a taxa mínima. Isso tira dinheiro de quem não tem. Para quem tem um bom salário, uma boa renda mensal, isso pouco significa, mas para essas famílias é a escolha de comprar o litro de leite ou pagar a conta de água. E se ela subiu 135%, vai ser difícil comprar o leite e pagar a conta de água. Então nós temos que rever isso. Empresa pública é para fazer política pública. E Sanepar, Copel principalmente, elas foram muito utilizadas politicamente. Como você explica uma pessoa que é jornalista, pode ser secretário de comunicação, pode ser, enfim, ocupar uma função de jornalista, mas ocupar um cargo de engenheiro na Copel, e aí se descobre que essa pessoa, além do salário que é muito alto da Copel, para os padrões que nós temos hoje da nossa sociedade,
tinha mais 5 cargos de conselhos. Isso é um deboche com a população. Eu não pretendo, se eleito for, manter uma situação que hoje chega a ser uma agressão à população que tem 500 mil de desempregados no Estado. Não dá para continuar assim. Com relação a esse secretário, ex-diretor, né, pelo Nilton, que foi flagrado negociando um contrato de 7 bilhões de reais no Estado do Paraná, como é que o senhor vê essa onda de denúncias, escândalos que vieram à tona agora no Estado? O senhor acha que isso vai influenciar as eleições ou até lá o assunto se esfria? Primeiro eu vejo com tristeza, porque o Paraná sempre foi notícia boa, né? No Jornal Nacional se falava da nossa agricultura, do nosso agronegócio, da agricultura familiar, que é um tesouro que nós temos no Estado. Tudo isso foi substituído por um noticiário ruim sobre o Estado. Isso tem que acabar. E o que aconteceu tem que ser revelado à população, tem que ser colocado a limpo, e as pessoas que se cometeram irregularidades, têm que ser punidas. A licitação que houve, se é fato que houve direcionamento, ela prejudicou muito a região noroeste, porque ali é a licitação da 323, que vai de Maringá, que já está duplicada até Paissandu, então teria que duplicar de Paissandu até Francisco Alves. E aí é federal, até Guaíra, tem que fazer uma delegação do governo federal para o estado para fazer até Guaíra, porque é um fluxo de veículos e caminhões e ônibus, e morre muita gente a ponto dessa rodovia ser chamada rodovia da morte. Quando você faz um ato, pratica um ato ilícito, ele não traz prejuízo só econômico. Muitas pessoas estão morrendo por falta da duplicação. Quantas empresas deixaram de investir naquela região? Porque eu passei lá, naquele dia que eu fiz a denúncia, eu estava em cima dessa rodovia. É um buraco em cima de outro. O caminhão desvia do buraco e vem para cima de você. É um perigo danado. Então, o que eu estou falando é muito sério. Não é um problema só de corrupção se houve, mas é um problema que afetou uma região inteira e afeta, por consequência, o estado inteiro, né? Então, tem que ser investigado e aquela rodovia vai ter que ser duplicada, tem que se fazer nova licitação, mas o tempo que se perdeu não se recupera mais. Mas o senhor acha que esse assunto pode influenciar no debate desse ano? Sem dúvida. Veja, quando eu fui candidato ao Senado 2 vezes, me elegi 2 vezes. Fui candidato a governador 2 vezes e perdi as 2 vezes. Mas eu costumo dizer, a derrota sim, a desonra não. Eu, quando debatia o Senado, eu debatia, olha, eu vou apresentar um projeto para aprovação dos transgênicos. Assumi compromisso e aprovei o projeto dos transgênicos. Eu dizia, eu vou aprovar uma emenda constitucional, vou apresentar, não vou aprovar, né? E aprovou uma emenda constitucional para igualar os direitos do trabalhador rural com o urbano no tempo de prescrição. Esses 2 projetos foram aprovados e beneficiou muito o meio rural. E eu apresentei, por exemplo, projetos como a mulher portadora de câncer de mama, ela tem prioridade na rede do SUS. Apresentei em 97, foi aprovado agora com o relatório da Ana Amélia em 2013. Até ela fez uma homenagem para mim lá no Senado. Então, eu discutia isso. O que vai virar o debate para o Senado nessa campanha? Você viu. Provocação, desafio para debate mesmo, mas um debate para discutir quem tem problemas, quem não tem problemas. Eu acho muito pobre esse debate. O Paraná não merece isso. Então vai influenciar e a população, creio que vai refutar isso. Principalmente se chegar à conclusão que houve os fatos que estão denunciados. E a gente percebe que a realidade do Estado, ela é muito diferente daquilo que foi vendido na última campanha e daquilo que foi falado até o fim do ano passado, que o Estado estava saneado, que tinha 2 bilhões em caixa. E a gente percebe que muito dinheiro foi antecipado. O Paraná Competitivo é uma caixa preta que ninguém sabe quem ganhou benefício, quem adiantou o ICMS, quem pagou,
que assim, tem empresas que adiantaram um pagamento que o Estado não vai mais receber e foi dado desconto absurdo. O senhor vê com preocupação assim, o que o próximo governador vai pegar em janeiro do ano que vem? Muita preocupação. Aliás, as pessoas quando conversam comigo sobre isso, perguntam se eu estou mesmo disposto a enfrentar tudo isso. Alguém tem que enfrentar. Obrigado. O que nós tivemos? Primeiro, antecipação de 1.720 bilhões de receitas, 19 e 20. Como houve um deságio de 50%, eu estou falando de 3.440, que não vão entrar no caixa do Estado em 19 e 20, porque já entraram. Paraná Previdência tem um passivo do Estado de 4 bilhões e 600. Ou seja, o fundo está com 7 bilhões e 900, quando devia ter 12 bi. Então há uma insegurança até dos servidores públicos. Nós vamos ter aposentadoria lá na frente para receber? Estão contribuindo, é um direito. Mas estão descascando o Paraná Previdência. Depósitos judiciais, 33% foi retirado. A fila de precatórios não anda. Essa conta vai ter que ser paga. O congelamento do salário dos servidores já está em 3 anos, próximo de 15%. Essa conta vai ser cobrada. A venda das ações da Sanepar de 1 bilhão e 200 que eu falei e 500 milhões da Copel, que normalmente você faz um payout, que é você retira para distribuir dividendos para os sócios minoritários, para os sócios, 30% do resultado. Por que o governo tirou 50%? Que é uma irregularidade e uma temeridade, porque deixa a Copel sem capacidade de investimento para pôr dinheiro no caixa do Estado, que tem uma lei de responsabilidade fiscal. Então, o Estado só não rompeu essa lei de responsabilidade fiscal, que é o limite de 49%, porque trouxe essas receitas para o caixa. Mas essas receitas vão deixar de existir no próximo governo. Bom, além disso, a gente tem que se preocupar, né, com a necessidade de você equipar melhor as polícias, porque a insegurança tomou conta. Você tem 10 mil presos nas delegacias que estão não permitindo que o policial civil saia de dentro da delegacia para cuidar da população, porque tem que cuidar de preso. Você tem passivos em várias áreas, especialmente na saúde pública, onde os hospitais regionais não estão funcionando por falta de profissionais de saúde. Profissionais de saúde não existem no número adequado nesses hospitais regionais. Ou você faz uma parceria com empresas privadas, ou tem que repor esse quadro. Recentemente, um ônibus capotou ali em Candói, matando 9 pessoas. Onde as pessoas estavam indo? Fazer turismo? Não. Tratamento de saúde em Curitiba, porque o hospital regional não está funcionando. Então, a situação do Estado não é o que se coloca na televisão, né? E quando você fala em incentivo fiscal Paraná competitivo, eu vou dar um exemplo. A Ambev custou 800 milhões de investimentos, aquela fábrica de cerveja ali de Ponta Grossa. Linda, grande, e todo mundo gosta de cerveja. Mas não é justo que você dê um incentivo fiscal por 8 anos, que vai chegar no 8º ano com 800 milhões. Ou seja, a Ambev ganhou uma fábrica do Estado. E não é só o fato de ter dado essa fábrica e deixar que essa receita não entre, impedir que essa receita entre no caixa do Estado por 8 anos, que seria uma receita de 800 milhões. Mas é porque uma Ambev tem capacidade para fechar muitas micro e pequenas empresas que fabricam refrigerante, que fabricam cerveja artesanal. Então, o Estado promoveu uma concentração numa empresa com dinheiro público. É correto esse modelo?
extremamente injusto, né? Porque as pessoas não têm acesso ao Paraná competitivo. Não, só alguns privilegiados. E a gente não sabe bem o que é, porque é caixa preta. Eu quero abrir isso. Quero fazer uma outra coisa. Contratos de empresas estatais e governo com empresas privadas. Quem faz a manutenção dos veículos no Estado? Quem aluga veículos para o Estado? Quem tem contratos com a Copel para fazer energia eólica no Nordeste e não no Paraná? Por que a Copel tem que fazer um investimento de energia eólica no Nordeste e não faz no Paraná? Por que não faz energia solar no Paraná? Esse contrato está beneficiando os paranaenses que são donos da Copel ou está beneficiando as empresas privadas que fizeram esse contrato? Celepar, vamos pôr a limpo todos os contratos da Celepar. Eu acredito que daí a gente vai ver... Desculpa, viu? Eu estou com um problema aqui. Aí a gente vai ver como está o Estado num diagnóstico, num raio-x, numa radiografia, por dentro. Tudo que está sendo feito nesse momento, que está desaguando em notícia ruim, tem origem onde? Então, se você comprar uma propriedade, uma casa, um apartamento, uma terra, você vai ver os documentos, né? Se está limpo, se tem dívida, se não tem dívida, eu quero ver. Eu não posso, se eleger, pegar um Estado sem conhecer os contratos, a quem estão beneficiando, o custo disso para o Estado. Essa é a gestão que a gente quer fazer. O que a gente percebe, assim, com essas notícias que vêm à tona agora, com esses escândalos envolvendo educação, por exemplo, que a educação, muitas escolas deixaram de ser feitas, em contrapartida as construtoras receberam o dinheiro. E aí a gente começa a se questionar se todos esses problemas que existem, a questão da segurança pública com os presídios que não foram feitos, com as delegacias que foram prometidas de serem esvaziadas, que continuam superlotadas, a questão das estradas que não foram duplicadas, embora os contratos previam esses investimentos, a gente percebe a própria Copel, por exemplo, na região oeste, nós temos uma limitação de crescimento porque não há investimento em energia elétrica. As indústrias instaladas hoje na região rural, elas não conseguem ampliar a sua produção. As cooperativas da região estão tirando dinheiro do próprio bolso, investindo em rede, porque senão elas não conseguem ampliar a sua produção. A Copel não investe mais na nossa região. E havia um problema com relação às outras energias, porque a energia solar no Paraná é tributada, 29%. Então, até isso, eles não veem essa possibilidade. Quando a gente percebe esses escândalos envolvendo esses assuntos assim tão sérios, será que a gente automaticamente não remete para que todos esses outros setores também estão com problemas? Por que as coisas não aconteceram se o dinheiro saiu do caixa? É por essa razão que eu falei para você que eu vou passar limpo todos os contratos. É por essa razão que eu falei para você que eu não vou aceitar indicações de pessoas que não tenham qualificação técnica e moral para exercer o cargo. Que eu disse que eu quero romper com esse modelo. As estatais têm tanta gente capacitada que fizeram curso na área de conhecimento daquela estatal que não precisa você estar colocando pessoas de fora para simplesmente se transformar em cabo eleitoral ou não sei mais o quê. O problema é esse não sei mais o quê. Porque se nós tivermos, ao final dessas investigações, um retrato feio de Copel, Sanepar, eu não terei dúvida em tomar providências sérias. Agora, eu digo uma coisa, quando você vai colocar uma piscicultura, fala em tecnologia e avanço tecnológico. Ora, o agricultor, para ter avanço tecnológico, no mínimo ele tem que ter energia trifásica. E a Copel parou com o programa praticamente. A gente tinha o Clique Rural, tinha o Luz Fraterna, né? Tudo isso parou. E aí não avança mesmo. Aí a Copel vai investir em energia eólica fora do estado. Energia solar não é para se cobrar o ICMS de quem vai produzir energia solar. Vai ter o ICMS do que vai proporcionar a energia solar quando estiver produzindo. A energia solar vai baratear o custo da energia para a instalação de fábricas, de indústria, de agroindústria, que é o que nós queremos. O grande salto que o Paraná pode dar nesse governo que vem é
promover a agroindustrialização, a industrialização, principalmente em regiões onde já tem um cooperativismo forte, que puxa realmente a indústria local para cima, mas que está travada por falta desse insumo que poderia ser produzido pelo sol, energia solar, sem cobrar ICMS. Não vejo por que cobrar ICMS da energia solar. São energias de fontes alternativas que nós temos que estimular. A questão dos resíduos de granjas, de suínos e de aves, eu até não é o termo certo, né? Eu até convidei o Nelton Friedrich para ser o meu coordenador do plano de governo. Por quê? Eu quero que ele me faça uma proposta para a gente aproveitar resíduos de granjas que hoje vão para o rio, poluem o rio, que hoje criam problemas para o produtor porque são multados pelo IAP, para transformar isso em dinheiro para o produtor, produzindo energia e fertilizante. Esse é um programa que nós vamos executar, né? Com o apoio total do Estado para os produtores. Água. Nós temos fontes de água que estão sendo hoje perdidas. Muitas fontes de água que nós temos no Paraná já deixaram de existir, por falta do cuidado. Nós vamos ter um programa para cuidar disso. Mas a questão da energia ela é fundamental porque quando você vê a concentração de empresas, de indústrias em polos, como a região metropolitana de Curitiba, por exemplo, tem uma razão. Lá tem o gás, que está indo para Londrina também, aí concentra. E o gás é uma energia barata, o gás da Bolívia. Nós vamos ter o gás de Pitanga. Só que a Compagás fez uma concessão ou um comodato para uma empresa privada. E aí eu vi um candidato outro dia falando que vai privatizar a Compagás porque ela não tem necessidade de ser estatal. Claro que tem, porque é o Estado que pode formular uma política pública de aproveitamento desse gás para que esse gás não beneficie um grupo, mas beneficie o desenvolvimento de uma região inteira, polo cerâmico, etc, etc. Daí, essa questão da energia da Copel é o retrato de que a Copel se voltou para o interesse político e não para o interesse de políticas públicas. É essa mudança que eu estou propondo. E não existe possibilidade de privatização da Copel no seu governo? Eu, quando tentaram privatizar a Copel, acho que foi em 98, né? 99, eu que carreguei aquele carrinho com aquelas assinaturas, 1 milhão de assinaturas pedindo não privatizar a Copel. Era eu que estava com aquele carrinho. Eu sou coerente, eu tenho muito respeito com o meu passado para mudar de ideia. Eu vou fortalecer a Copel e pode ter certeza que vai ter profissionais ocupando cargos na Copel e não apadrinhados políticos, assim como na Sanepar e assim como na Celepar, assim como na Emater. E veja o Iapar. No meu tempo, o Iapar produzia variedade de feijão. Foi no meu tempo que foi produzida a variedade de feijão que permite colheita mecânica, porque antes era só a colheita manual, ia para o cambal, né, bater. Aí, com a colheita mecânica, nós esparramamos a variedade pelo Brasil afora. O Iapar produziu. O Iapar produzia com pesquisas, mas de repente puseram um ex-vereador para presidir o Iapar. Nada contra o ex-vereador. Ele pode ter outra especialidade, mas no Iapar tem que ter um pesquisador que entenda do que o Iapar precisa fazer para levar para a agricultura familiar, por exemplo, novas técnicas para que a agricultura familiar se viabilize. Num grande esforço que eu quero, em conjunto com as universidades estaduais, que é um outro ponto que eu não concordo com o que está acontecendo. Tratam as universidades como se fosse peso para o Estado. É 2,3 bi do orçamento. É um investimento. Onde as universidades estaduais se localizam, dá oportunidade para o jovem que não tem como entrar numa escola privada, fazer o curso superior, e promove projetos de desenvolvimento regional, só que isso precisa aumentar. É isso que eu quero, que elas venham... Né? A contrapartida desse investimento tem que ser exatamente projetos para a região. E esses projetos para a região têm muito conhecimento acumulado nas universidades que precisam ser
colocados à disposição da sociedade. Senador, para a gente liberar da sua agenda, só uma última questão. Como é que estão as alianças em torno da sua candidatura? Já tem um nome para vice? Não, vice não, porque eu vou tomar muito cuidado para escolher um vice que tem que ter exatamente as características que eu estou falando para ocupar um cargo público, né? Tem que ter qualificação moral e conhecimento para ocupar um cargo que eventualmente possa ele vir a exercer por um período, sei lá, uma necessidade qualquer. Essa escolha não deve ser política e eu não vou aceitar desta vez que, para ganhar tempo da televisão, aceitar uma indicação política que possa me dar problema depois. Não vou. As alianças, talvez eu espante um pouco quando eu falo assim, eu não tenho fundo partidário para oferecer para partido, eu não tenho fundo partidário para oferecer para candidato, eu não vou comprar tempo na televisão com fundo partidário que é dinheiro público e não vou comprar apoio de deputados com fundo partidário que é dinheiro público. Talvez isso dificulte um pouco mais as minhas alianças, mas eu terei aliança suficiente para disputar a eleição. Eu até evito de falar de partidos, porque muda muito bruscamente. Eu tinha um partido que estava comigo, o PRB, por exemplo, estava comigo. De repente, não sei o que aconteceu, mas mudou. Ou sei. Tá bom, então muito obrigada pela sua visita, uma boa caminhada nessa trajetória. E literalmente caminhada. Nessa missão, e sucesso para o senhor. Muito obrigado. Obrigado.